Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Estamos começando aí mais uma transmissão do Pessoal Bragança hoje. Hoje, dia 14 de junho, nós estamos aí iniciando. Então, primeiro desejar boa noite a vocês que estão começando aqui a nos acompanhar. A gente desde já pede para todo mundo dar aquele like, aquele coraçãozinho, coisa que o Bolsonaro não tem, mas vocês têm, eu sei. Então a gente pede um like, pede um coração e pede principalmente para que você compartilhe a nossa live, né? Nós estamos semanalmente, hoje começamos um pouquinho mais tarde, às 19h30, mas semanalmente nós estamos fazendo lives, debatendo tanto temas relacionados à Covid-19, quanto aos temas aí mais importantes da política municipal, estadual, nacional e agora também mundial. Bom, hoje eu estou recebendo, nós do Pessoal Bragança, estamos recebendo dois convidados. O tema de hoje é Vidas Negras Importam, justamente para falar um pouco, né? Tanto dos levantes que nós estamos assistindo aí em todo mundo, então nós tivemos ações muito importantes, né, nessas últimas 3, 4 semanas, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra e também aqui no Brasil. Então nós achamos importante estar falando um pouco sobre essa questão da vida dos negros, enfim, do combate aí ao racismo dentro dessa perspectiva antirracista, que é uma bandeira fundamental, sempre foi, e mais do que nunca hoje ela ganha mais importância ainda. Então eu vou estamos recebendo aqui a Júlia Barbieri e o Michel Oliveira, os dois são ativistas do movimento negro. O Michel é estudante de História e a Júlia é estudante de Direito. Sejam ambos bem-vindos. Eu vou começar com a Júlia. Júlia, boa noite. Queria que você estivesse passando suas primeiras impressões, né, e a importância dessa questão das vidas negras importam. Como você tem visto, qual a sua opinião relativa aí ao movimento, enfim, o que você tem visto de importância com relação a isso? Boa noite e mais uma vez obrigado pela presença. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Primeiro eu queria agradecer o convite, o pessoal aqui, o pessoal de Bragança, obrigada realmente por ter me convidado, fico muito feliz por estar representando todas as mulheres negras aqui de Bragança Paulista e as mulheres no geral. Então, sobre a questão Vidas Negras Importam, que é um ato totalmente necessário, importante, que está aí repercutindo no mundo, né, nessas últimas semanas, foi mais por conta da morte de um estadunidense, e a gente vê aí que a repercussão foi por uma morte publicamente, né? Não foi direcionado ao racismo estrutural que a gente tem aí na sociedade. Então, foi necessário ter uma morte pública, que a gente sabe que o genocídio do povo preto, ele acontece, ele é real, ele está se tornando cada vez mais explícito, só que foi necessário que esse genocídio, né, que essa morte, ela fosse publicada para que as pessoas começassem a levantar essa bandeira, né, a levantar esse questionamento. Então, realmente, essa importância da gente questionar isso, por que a gente foi levantar essa bandeira só agora, somente quando existe a morte, existe a publicidade em cima, né? E não a gente questionar isso a todo tempo, a todo momento. Então, é importante que a gente não deixe isso morrer, não deixe isso acabar, a gente não se cale, porque, assim, a gente viu que as outras semanas que, né, o movimento ele estava super mais ativo do que a gente está agora, né? Agora ele já deu uma diminuída. E por que isso acontece? Porque a gente tem momentâneo, né? O combate ao racismo, o antirracismo, ele é momentâneo. Porque o antirracismo, ele existe só quando envolve uma causa pública.
e não em todos os momentos. E o racismo, ele está em todos os momentos. O racismo, ele está presente diariamente. Então, a gente tem que questionar isso. O antirracismo diário, a gente tem que focar mais no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, né, em todos os âmbitos possíveis, e não apenas quando isso explode ou quando isso vem a público no geral, né? Por isso que o racismo tem aquela fala que as pessoas dizem muito que existe um racismo velado, porque realmente existe um racismo velado, e esse racismo, as pessoas só sabem que existe o racismo quando existe uma morte publicamente. As pessoas não têm noção que o racismo, ele existe diariamente, né? Ele está impregnado, ele foi construído, ele está estruturado. Então, é muito importante que a gente continue falando disso. Por isso que é muito importante essa live, porque a gente vai continuar falando disso, vai continuar dando aí voz e caminhando nesse assunto. Não é importante que a gente não se cale, principalmente nesse momento. A morte, o genocídio do povo preto, ele existe, e ele é real não só porque o racismo ele está nos policiais, mas porque o racismo está em todo o sistema, está em toda a sociedade. Então é muito importante essa live, é muito importante que a gente continue falando, que a gente continue ativo e que a gente reveja toda a nossa sociedade, né, toda a nossa estrutura. Então, fico muito feliz de vir aqui falar isso para vocês, vir compartilhar isso com vocês e da gente vir se questionar e cada vez mais a gente dar voz e dar visibilidade para esse assunto tão importante e tão urgente, né? E não urgente apenas pelo fato de explodir do nada ou pelo fato de existir o genocídio do povo preto, mas é porque o genocídio do povo preto ele existe porque tem um racismo, uma base, né, uma estrutura que o racismo foi criado. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, continue conversando sobre isso, cada vez mais lutando contra esse racismo, sendo antirracista, e é que a gente consiga enxergar o nosso próprio racismo, né? Então, eu fico muito feliz de vir aqui representar as mulheres pretas, representar a população negra aqui de Bragança Paulista, tá bom? É isso. Vamos continuar? Vou passar aqui para o Michel, para ele dar uma faladinha. Legal, Júlia, sobre o que você está falando, justamente porque é isso, né? As políticas de combate ao racismo, a pauta antirracista, ela não pode ser uma pauta de ocasião, ela é uma pauta que ela tem que ser vista como uma pauta permanente até que seja possível a superação do racismo de forma estrutural, como você bem disse, né? Se é verdade que houve um levante, em outros momentos da história, da sociedade, esses levantes também ocorreram e eles muitas vezes cumpriram papéis históricos fundamentais. Michel Oliveira, boa noite. Queria que você estivesse falando também um pouco sobre o que você tem visto, o que você tem achado. Boa noite e mais uma vez, obrigado aí pela presença, Michel. Boa noite, Thales. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Eu vim aí passar que a gente sente desde os primeiros anos das nossas vidas, né? Então, o que aconteceu, né, com o George Floyd, né, nos Estados Unidos, que está repercutindo, não é nada diferente do que acontecia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30. Só que esse manifesto que rolou nos Estados Unidos já era necessário desde antes. Porque na década de 60, a última vez que aconteceu uma coisa parecida no lance de manifesto foi na década de 60. Depois nunca mais teve, né? E hoje a internet, a informação, colaborou com essa propagação do que está acontecendo, entendeu? Não está mais forte o racismo, assim, eu acho que ele está sendo filmado, igual o Will Smith mesmo falou, né? O racismo está sendo filmado, ele não está aumentando nem diminuindo. E esse levante, ele foi necessário mesmo, realmente. Agora, muitos negros mesmo, eu reparei isso dentro de instituições, das empresas, das bases que eu frequento, negros que nunca chegaram a falar sobre racismo, nunca chegaram a questionar, muitas vezes
por vergonha, né? Eu vejo negros no Facebook que nunca falou do fato e está reclamando, né? Tá questionando as autoridades do mundo inteiro sobre esses últimos acontecimentos. Então, aí você já vê como que esse levante foi necessário, entendeu? E que nem a Júlia falou, até quando que vidas negras importam, né? A gente tem que manter, a gente está numa ótima oportunidade para dar continuidade nesse projeto. Não, a gente não pode abandonar, a gente está com a faca e o queijo na mão. Se a gente deixar esfriar, né, esse tipo de diálogo contra o racismo, a gente, daqui 20 anos, vai cair outro caso parecido sendo filmado, né? E os ataques à população negra vai continuar, entendeu? Acredito que nesse momento, né, capaz que o pessoal esteja tolerando um pouco os policiais, né, esteja tolerando um pouco por causa do calor do momento. Mas se não continuar o debate, né, a conversa sobre o racismo, daqui um mês vai acontecer e a gente não vai ficar sabendo, entendeu? Eles podem fazer isso na calada da noite. E eu mesmo, né, desde quando eu era moleque, quando a gente toma um enquadro, né, da polícia, inúmeros enquadros eu tomei. E quando eles vê que você não tem nada, quando você tá limpo, você não tem nada com você, nenhuma droga, eles saem com cara de raiva, eles não ficam contentes, entendeu? Eles vão para te abordar, mas torcendo para eles achar alguma coisa. Eu acho que isso daí é questão de alimentar ódio mesmo, entendeu? Eu acho que a gente poderia, todo mundo assim que defende a causa, poderia prolongar esse diálogo e passar para seus filhos, entendeu? Esse diálogo do que aconteceu com o George Floyd, que vem acontecendo longe das câmeras, né? Do menino do elevador, né? Que eu acho que a moça, a patroa, ela se sentiu em não defender o menino porque não é parecido com ela, né? Ela deixa uma criança de 5 anos no elevador porque não é da raça dela, então não tem validade, não tem relevância. Então, eu acho que as pessoas têm que prolongar o debate, conversar dentro das famílias sobre isso, mesmo se não tiver família membro negro, cunhado, namorado negro, pode ser uma família branca, tem que conversar com isso, com as crianças, para prolongar o diálogo, entendeu? Para não deixar morrer isso daí, porque na verdade, a gente tá com a faca e com o queijo na mão. A gente pode, eu acho meio impossível a gente zerar, erradicar o racismo, entendeu? Infelizmente, eu acho um pouco impossível, mas a gente pode dar uma melhorada, sim, entendeu? A gente tem que acabar com aquele diálogo das pessoas falarem que o mundo tá chato, por causa que as pessoas têm que respeitar as outras, né? Daí você pega um branco magro de olho claro falando que o mundo tá chato, né? Sendo que essa pessoa, ela não tem a mínima chance de sofrer um preconceito, né? Ela não sabe como que é, né? E eles querem ensinar a gente a se defender, eles querem explicar pra gente como que a gente tem que se sentir quando sofre um racismo, né? Então é isso que eu penso, por enquanto, e boa noite para todos aí, vamos continuar com o debate aí, eu vou passar a palavra para o Thales. Bom, bacana, Michel, fazer aqui alguns agradecimentos, pessoal que está nos assistindo. Então a gente tem o Rodrigo Silva Ferraz Bonfim, Maiara Angélica, o Kaique Lacava, o professor Adalberto Letícia Alessandri, o Elvis da Silva, o Lucas Barchieri, a Cláudia Silva, o Júnior Pagnan, entre outros aqui. A gente pede para vocês que estão nos assistindo desde já compartilharem o vídeo. O vídeo, inclusive, vai estar disponível após a transmissão ao vivo, mas quem quiser, a gente já vai, daqui a pouco, estar selecionando perguntas, enfim, para as pessoas que estão. Então, a gente, desde já, agradece todo mundo que está nos assistindo, deixe seu like, seu coraçãozinho. Bom, antes de passar para algumas perguntas, algumas observações aqui importantes que estão sendo colocadas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e começar pela Júlia, que é o seguinte: como vocês bem colocaram, o racismo é algo permanente na sociedade brasileira, no mundo, e em Bragança muito mais, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco
sobre como vocês têm analisado aí o governo Bolsonaro e a questão do racismo. Nós sabemos que o Bolsonaro tem um histórico, né, de frases e falas contra o movimento negro e contra os negros de forma geral. O próprio ministro da Educação já criticou os negros. Nós tivemos até mesmo o presidente da Fundação Palmares, que é negro, falando que o movimento negro é uma escória, enfim. Queria que vocês falassem um pouco como vocês têm enxergado esse atual momento, né? Vocês acham que o racismo nesse aspecto piorou, ele continua igual, ou houve uma melhora? Como que vocês enxergam esse momento? Começar pela Júlia. Bom, analisando, né, eu acompanho o Bolsonaro já faz um bom tempo. Antes de começar em relação à eleição para a presidência, eu já acompanhava o Bolsonaro, então eu já sei das inúmeras falas dele racista, que às vezes a fala racista explícita, não era nem um racismo velado, às vezes ele falava coisas racistas explicitamente, então ele já tem um histórico aí mesmo, como o Thales bem disse. Bom, precária, a palavra que eu encontrei para falar sobre o governo para o racismo é precária, na verdade não tem uma volta, não tem nada que o governo Bolsonaro faça em relação a isso. É totalmente ignorado a luta contra o racismo, é totalmente ignorado o combate, é totalmente ignorado o antirracismo, tanto que você não viu aí nenhum projeto, nenhuma fala com toda a repercussão, toda a revolta, não existiu uma fala, um posicionamento, não existiu um projeto, não existiu absolutamente nada do governo para com o movimento negro. Então, a gente vê aí que o governo tem um descaso total com assuntos importantíssimos e causas importantíssimas, e uma dessas é o racismo, o combate ao racismo, e a gente sabe por quê, principalmente as pessoas que já acompanham ele, sabe que o Bolsonaro ele nunca teve um posicionamento antirracista ou um posicionamento relacionado a qualquer tipo de movimento, a favor de qualquer tipo de movimento que seja ou antirracista, ou que seja relacionado à luta negra. O Bolsonaro ele nunca teve um posicionamento a favor disso, e ao contrário, inúmeras vezes ele teve um posicionamento totalmente racista. Então a gente já espera que esse governo seja carregado, porque assim, o governo, o presidente vai refletir o que o governo é no total, né? Então, o presidente, ele reflete que o governo dele é racista. Ou, porque assim, se você não fala, não é antirracista, não adianta você apenas não ser racista, né? Então, ele fala que ele não é racista, mas que a gente sabe que é uma mentira, mas ele também não é antirracista. Então, não adianta não ser só racista, você tem que ser antirracista, só que ele não tem nenhum projeto, ele não tem nenhuma fala, nenhum apoio, nenhum posicionamento, nem ele, nem ninguém do governo dele em relação ao combate ao racismo, ao antirracismo, a toda a revolta que teve aí. Então, ele, infelizmente, a gente vê que é um total descaso do governo para com o movimento negro, e que isso não está perto de mudar, ao contrário, a gente sabe, vamos aqui colocando um assunto já meio polêmico, a gente sabe a causa da morte da Marielle, né? E um dos motivos é porque ela era uma mulher negra, e que o governo Bolsonaro tem relação, sim, com a morte da Marielle. A gente quer saber quem mandou matar a Marielle, mas a gente sabe que o governo Bolsonaro tem relação com a morte da Marielle, e sabe que o vizinho dele tem relação, sabe que ele tentou, sabe não, né? A gente prevê que ele tentou interferir, a gente até vê que ele tentou interferir em relação a investigações, e se a gente tem aquelas, vamos dizer assim,
sabedoria mínima, a gente sabe que ele tentou, provavelmente ele deve ter tentado interferir na investigação do caso da Marielle, porque depois de tanto tempo não existir um mínimo de detalhes sobre como foi, por que foi, quem foi, não existe nada em relação a isso. Teve alguma interferência e a gente sabe que o Bolsonaro ele é sujo o suficiente para ter interferido nisso. Então, além de desprezo, o governo Bolsonaro ele despreza a luta, o movimento antirracista, o movimento negro, e ele não apoia, ele não quer ver pessoas negras em posições superiores. E aquelas pessoas negras que estão lá, que têm voz, que representa realmente a comunidade negra, que representa realmente a população negra e o movimento negro. Ele quer aquelas pessoas negras que vão acatar tudo o que ele fala e ir de acordo. Quando, na verdade, não, a gente precisa de um governo aí diverso, um governo aí que tem, sim, os seus conflitos, a gente precisa disso, porque o governo ele não pode ser um pensamento só, um pensamento único, porque a nossa sociedade ela não é única, ela é diversa, então a gente precisa ter uma diversidade dentro do governo, e infelizmente o governo Bolsonaro, ele pensa ao contrário, então qualquer pessoa que pense ao contrário dele, né, ele chuta aí para escanteio. Então, infelizmente, a gente vê um desprezo, como eu já disse, e é muito triste, mas é assim a minha visão para o atual governo. Vou passar aqui a palavra para o Michel, para ele dar uma faladinha sobre a visão dele em relação a isso. Michel, se você quiser falar um pouquinho também, fica à vontade. Então, é assim, o governo Bolsonaro ele representa o racismo, você vê isso pelos eleitores, né? A grande parte dos eleitores, porque a gente não pode generalizar, porque teve muita gente que caiu no antipetismo, né? Só que é assim, só de pensar, você pega aqueles skinheads, eu vi várias campanhas dos skinheads, aquele pessoal, aqueles carecas, né, que perseguem nordestinos, gays, negros, geral votou no Bolsonaro, geral fizeram campanha pro Bolsonaro, entendeu? E é assim, o que pode acontecer? Né? Eu acho que hoje, no presente, o racismo ele está igual, mas está sendo filmado, só que o Bolsonaro ele pode aumentar o racismo. Por que ele pode aumentar o racismo? Porque daí você pega um menino que está na puberdade ali, 12 anos de idade, né? Que está formando a opinião, né? Ele está formando a opinião, ele começa a ver um chefe de Estado, né? Ver um presidente a fazer discursos racistas, né? A menosprezar totalmente o movimento negro. Ele vai, se ele gosta do cara, se ele tem uma família que todo mundo votou no cara, ele vai se tornar só mais um racista, entendeu? Eu creio que tem pouca gente ali que votou nele que não é racista, mais por conta do antipetismo mesmo ou por falta de informação. Né? A Júlia, eu também acompanho o Bolsonaro faz tempo já, né? Desde quando ele surgiu com aquela farda na Câmara, entendeu? Ele começou a falar as coisas, os ataques dele, né? Não foi nem nessa candidatura, por isso que a gente conhece o cara, né? E grande parte da galera aí que não é racista, sei lá, e que votou nele é que pegou agora, e conheceu ele aí em 2018, entendeu? Aí você pega aquele cara da Fundação Palmares, né? Ele fala que macumbeira não vai ter nenhum centavo, né? Fala que o Dia da Consciência Negra é uma escória, todo o movimento negro. Eu não sei o que ele está fazendo lá, eu não consegui entender ainda, né? Porque ele não está representando ninguém, entendeu? Ele não está representando ninguém. E é assim, que nem eu falo pro pessoal, eu comento aqui em casa, que quando a pessoa tem uma pessoa que tem uma voz de peso, que é o Bolsonaro, ele faz discursos racistas, ele vai ampliar o racismo, entendeu? Ele vai ampliar o racismo. Qualquer uma pessoa assim que tem uma cabeça fraca, ela vai pensar igual ele, entendeu? Isso daí que é o que está acontecendo hoje. É facinho você mapear os racistas pelos eleitores do Bolsonaro, você pega grupos de supremacia branca. Você pega esses caras de São Paulo aí, de Curitiba, esses careca, esses caras aí que andam com porrete, com taco de beisebol, soco inglês, tudo apoiador do Bolsonaro. Colocavam aqueles papel colado no poste, que ia expulsar nordestino,
expulsar negro, com o nome do Bolsonaro, né, com aquela arminha na mão, entendeu? É isso que eu acho, entendeu? É para mapear mesmo o racismo, é pelos eleitores do Bolsonaro, cara. De verdade. Eu vou passar a palavra para o Thales aí, dar procedimento. Então, eu acho que legal a contribuição de vocês dois com relação a esse tema, né? Eu acho que o Bolsonaro, mais do que nunca, é o representante da Casa Grande, né? Nesse momento. Matheus, nós temos aqui algumas perguntas, você consegue colocar algumas perguntas, observações, contribuições, tiver aí na tela? Ó, vamos lá, o Júnior Pagnan coloca: eu acredito que o pior racismo está no Brasil, por ser um racismo velado. Nossos convidados falaram justamente disso, né? Pode colocar adiante. A Cláudia Silva fala: precisamos manter nossas lutas de sempre, porque sempre fomos antirracistas. Acho que, de fato, é uma luta permanente, né? A Cláudia tem razão. Tem mais contribuições, perguntas, Matheus? O Elvis da Silva está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber do Michel e da Júlia se eles são a favor da manifestação em meio à pandemia, ou se a luta deve acontecer de outra forma no sentido político. Essa pergunta é importante, porque a pandemia está acontecendo no mundo todo, né? E em vários lugares do mundo as pessoas, tomando ainda alguns cuidados, têm saído. Queria saber a opinião do Michel e da Júlia com relação a esse tema. E aproveitando também, queria perguntar a eles como eles veem nas manifestações a questão, vamos dizer assim, das pautas estarem se interagindo. Então, por exemplo, nós estamos vendo muito os movimentos de mulheres, de combate ao machismo, os movimentos de combate à homofobia também participando, o próprio antifascismo. Como que vocês enxergam essas duas questões? Primeiro, se mesmo com a pandemia era necessário sair às ruas, aqueles que não são no grupo de risco, etc. E como vocês enxergam também essa questão da integração entre pautas, né? Então, movimento de mulheres, movimentos LGBT, as diversas organizações. Passar primeiro para a Júlia. Bom, eu acho que nesse momento, no Brasil, principalmente, não falo assim pelos países de fora, mas principalmente aqui para o Brasil, que a gente está vivendo um ápice, o auge do coronavírus, não aconselho. Não aconselho, não porque a gente sabe que, sim, a população negra está cansada, é uma revolta, a gente precisa disso, é urgente, o racismo ele é urgente, a gente já está cansado de ver os nossos morrendo, a gente já está cansado de ver a mãe perdendo o filho, de ver o pai perdendo o filho, de ver a população em geral preta mesmo perdendo os filhos, a gente já está cansado, sabe, de ver a morte do povo preto, de ver o genocídio do povo preto, mas está ocorrendo aí as mortes frequentes, diariamente aí, várias mortes dia por conta do coronavírus, e eu acho que nesse momento não seria prudente, principalmente para aquelas pessoas que são da área do grupo de risco, sair para a manifestação nesse momento, principalmente pessoas mais velhas, essas coisas, porque como trabalho num hospital, eu estou vendo como que é forte esse vírus e ele realmente se alastra de uma maneira muito rápida e a gente está dando pouca importância por uma coisa enorme. O governo está dando, se o governo já está dando pouca importância, a população ela vai dar menos importância ainda. Então a gente está dando uma importância muito pequena, um vírus muito grande, que tem um potencial muito grande para afetar a vida das pessoas, e não acho que seria um momento prudente para isso. Eu entendo as pessoas, a revolta, e eu entendo as pessoas que estão saindo, não tiro, a gente não pode tirar a credibilidade dessas pessoas, a gente não pode tirar a dor dessas pessoas, então a gente tem que entender
que essas pessoas elas estão indo porque elas sentem que ali é o horário, é a hora que elas têm que estar, que elas têm que falar, que já estão cansadas. Eu entendo essas pessoas, mas eu entendo também as pessoas que não querem ir, as pessoas que têm medo, e eu aconselho todas as pessoas que não querem ir, que têm medo, que são de risco, a não irem mesmo, porque esse vírus ele é letal. Eu estou vendo muitos casos, infelizmente a gente tem aí, vamos dizer assim, uma pouca divulgação. Então a população bragantina mesmo, ela não está tendo noção do tanto que esse vírus está sendo prejudicial aqui em Bragança. A gente está vendo aí comércio abrir, a gente está vendo aí a população sair e como se não houvesse amanhã, nem fingindo que nem aconteceu nada, e sendo que não, na verdade tá e vai piorar, as coisas elas não estão bem, e eu não aconselho realmente as pessoas a nesse momento irem, como eu disse, o racismo ele é uma luta diária, a gente o racismo ele não vai morrer da noite para o dia, o racismo ele tem uma base, vai ser difícil, a gente precisa, sim, de uma revolução também, porque o genocídio está acontecendo agora, a gente precisa dar foco, dar visibilidade, só que eu acho que a gente pode encontrar outras maneiras nesse momento, até que tudo volte ao normal, vamos dizer assim, até que tudo volte a se estabilizar, a gente precisa encontrar outras maneiras, outras variáveis aí para a gente conseguir engajar a nossa luta, para a gente conseguir ter voz, para a gente conseguir visibilidade. E aí a gente tem a internet, que é um meio super importante, que a gente pode usar ele de uma maneira muito importante, de uma maneira muito eficaz, e eu acho que atualmente seria a forma mais eficaz que a gente teria, porque muitas pessoas correm grandes riscos indo nessas manifestações, e eu zelo por essas pessoas, tipo, eu sinto mesmo, eu me coloco no lugar, e infelizmente eu trabalho no hospital, eu tô vendo como que tá acontecendo esse vírus, como que tá sendo rápido a forma que ele tá se espalhando, e tô vendo que a população bragantina não está nem aí, e isso tá me machucando. Então, assim, principalmente a população preta, que é a maioria em mortes relacionadas ao Covid. Então, eu vejo muito que vocês têm sangue, de vontade, assim, de fazer a revolução. Eu vejo que vocês estão cansados e a gente não tira a razão, principalmente por causa dessas mortes acontecendo diariamente, só que a gente tem que saber o momento e saber que a gente está indo para fazer e para fazer acontecer. Como o Emicida mesmo disse, e eu vi várias vezes para tentar entender o vídeo dele, às vezes a gente está indo para cair até numa armadilha aí do próprio governo. Então eu vi muito saber na fala do Emicida, e eu concordo com ele em várias partes. Então meu posicionamento em relação a isso é que nesse momento a gente tinha que procurar outras maneiras, outras formas aí de não solucionar, né, mas de dar engajamento para a nossa causa, para o nosso movimento, dar voz. E a internet seria um meio muito importante, como né, como está sendo. É isso, passo aí para os meus colegas. Michel, como que você tem visto aí as manifestações? Tanto a importância e também essa questão das pautas combinadas, né? Também a questão do movimento de mulheres, LGBT, antifascistas. Opa, beleza. Então é assim, né? Sobre esses manifestos, hoje o Brasil ele está no pico, né? A gente está vivendo o pior momento da pandemia e eu acho que a gente já tem problema demais, né? Na vida para arriscar desse jeito assim, né? Que nem ela mencionou no Emicida, acho que satisfaz o governo a gente ir, né, dar a cara a tapa e se infectar e morrer muita gente, né? Igual aconteceu nos Estados Unidos uma vez,
que o pessoal foram fazer um manifesto para voltar ao comércio. Foi naquela pandemia da gripe espanhola. Morreu 12 mil pessoas só por causa desse ato, entendeu? E já pensou se a gente vai... O presidente, ele vai falar, vá, entendeu? Vá com Deus, né? É perigoso ele até incentivar a gente a fazer isso daí, entendeu? Mas é assim, eu acho que não é o momento não, assim, para fazer movimento de rua, mas como a gente tem as lives, né? A gente sempre fazendo lives, batendo no assunto, é ótimo por enquanto fazer pela internet, é questão de tempo, entendeu? Não vai adiantar muita coisa a gente ir para a rua agora, a gente só vai se prejudicar e vai aumentar os problemas da gente, né? A gente tem que se cuidar. E falando agora, né, respondendo a pergunta, né, sobre esse conjunto de lutas aí, de pautas, é interessante sim, né, a cidadania. A política também tem que falar da causa negra, tem que falar da causa da mulher, tem que falar de tudo, assim, dessas minoria. Eu não vou falar minoria da causa negra, porque é considerado minoria a gente ter 52% de negros, né? Tem que virar pauta, assim, entendeu? Essas coisas, né? E também, na escola, a base, a gestão pública, ela tem que focar mais na escola, tá? Porque quando eu pego a época que eu estudo, né, no primário ali, primeira série, ali a criança está naquele período que ela aponta tudo que é diferente, ela vê o amiguinho negro, ela já começa, já tem um pensamento colonial que já vem da família, daí a família já passa isso para a criança leva para a escola, já começa a maltratar o amigo porque ele é negro, e a escola acaba se tornando o pior ambiente para essa pessoa, né? Aí as crianças começam a inventar doença, né? Começa a fingir que está com dor de cabeça, e tem uma hora que não suporta e a gente não quer que o negro se torne uma pessoa violenta. Isso aí aconteceu comigo no passado na escola, eu respondi um BO porque eu quebrei o dedo do menino, porque um menino falou para mim que minha família veio de navio negreiro, eu não estava aguentando mais, eu peguei a cadeira e dei uma cadeirada nele. Ele quebrou o dedo, mas isso daí não é o caminho, entendeu? Eu não quero que os negros sejam violentos, né? Embora a gente já tenha fama, né? Estereótipo, o pessoal coloca um monte de rótulo na gente. Então, as pautas públicas têm que ser voltadas disso, tem que ser falado dentro da escola, né? Os mediadores, o pessoal que toma conta da escola ali, da parte da mediação, da educação, né? Tem que focar mais. Eu acho que está um pouco fraco, assim, nessa parte. Né? Pelo menos na minha época, a gente reclamava de racismo e não acontecia nada. Hoje eu acho que eu não sei como que tá, né, a escola, né, e para a gente quebrar esse pensamento, essas políticas públicas aí, e quebrar esse pensamento de que o mundo tá ficando chato, né, que nem eu comentei lá no começo, não adianta nada um cara branco de olho claro, magro, falar que o mundo tá chato porque não tem mais graça, não dá para fazer mais piada, sendo que ele não vai ser vítima, entendeu? Como que a pessoa vai zoar um cara assim que é branco de olho claro e magro? Ele não vai carregar nenhum tipo de canal para uma ofensa, entendeu? É isso, entendeu? É importante politizar sim. Eu acredito que a gente não esteja sendo usado, muito pelo contrário, mesmo se for isso, entendeu? Em algumas questões políticas lá dos Estados Unidos, está sendo necessário, porque o negro hoje, muito negro que está vendo essa luta de brancos, os brancos estão lutando a favor dos negros, eles vão aceitar mais a sua identidade, né? Eles vão se sentir, nossa, cara, eles estão do nosso lado, então eu não preciso mais ficar parecendo um branco, né? E é isso, eu vou passar minha palavra para vocês aí. Não, eu acho importante nessa observação de vocês. É óbvio que tem várias opiniões com relação a isso. Os atos, vamos dizer assim, contra o governo têm tomado, né, alguns cuidados. Eu estava observando hoje que há uma verdadeira brigada de profissionais da saúde que, de forma voluntária, né, estão distribuindo álcool em gel, máscaras, enfim. Sabemos que essas medidas não resolvem o problema, mas acho que é diferente dos atos bolsonaristas e do próprio presidente, que sequer usa máscara, né? Júlia, você queria estar falando um pouquinho também sobre a questão da interligação dos movimentos, né? Pode falar um pouquinho também o que você está achando dessa, vamos dizer assim, da participação de vários movimentos unidos, né, em relação a essas pautas? Bom, eu acho super importante que a gente sim una
os movimentos, que a gente tenha uma luta no geral e que a gente conquiste algo no geral, mas nesse momento, principalmente pelo genocídio do povo preto, que é o que eu tenho tanto pontuado, porque é o que tem gerado toda essa revolta, a gente devia focar, sim, na minha opinião, a gente devia focar no movimento negro. A gente devia focar na luta negra, que é o problema no atual momento, que está sendo comentado muito, que gerou toda essa repercussão. Não que a gente desconsidere outros movimentos, outras lutas, mas que a gente não desfocalize o foco, na verdade, não que a gente não tire o foco da raiz do problema, da onde está o problema ou da onde gerou todo o problema. Então, é muito importante que a gente não desfoque, que a gente consiga entender que, nesse momento, a nossa luta é para a gente acabar com o genocídio do povo preto, para a gente parar com as mortes de crianças negras, de pais negros, de mães negras, de famílias negras. A gente tem que focar nesse momento, a gente precisa muito focar na raiz do problema que gerou toda essa revolta. Não que não exista a importância de outros movimentos, a gente sabe que todos os movimentos têm sua grande importância, têm sua luta, só que a gente não tire o foco da onde começou essa revolta toda, que a gente não tire o foco do real motivo pelas mortes, do real motivo pela prisão, do real motivo pela dor das percas, que a gente não tire esse foco, porque senão acaba aí desvalorizando, vamos dizer assim, desvalorizando a luta negra, acaba até desanimando a gente, porque a gente fala, quando a gente fala, aí entra uma outra luta que é muito importante, é muito válida, mas parece que essa luta vai ser mais válida que a minha. Calma, eu acho que cada um vai ter o seu momento, tem o seu espaço, tem o seu momento, e nesse momento, o que está acontecendo nesse momento, a revolta nesse momento, está sendo pela morte do povo preto. Então, a gente tem que saber aí separar, não separar as coisas, né, mas tem que saber aí que o protagonismo é da população negra nesse momento, entendeu? O protagonismo nesse momento é do povo negro, que o povo negro está sofrendo, o povo negro está morrendo e que está sendo gravado, que a gente está vendo isso ao vivo ou que a gente está vendo isso pela internet, que está sendo real. E quando eu falo povo negro, eu falo povo negro no geral. Eu falo povo negro de mulheres, homens, crianças, mulheres trans, eu falo ao público LGBT, eu falo assim, no geral, que o foco da população negra. Então, que a gente focalize mais nisso, que a gente não tire o foco do real motivo para essa revolta toda. E eu vi alguma coisa ali relacionada aqui em relação às ruas, que a gente tem que sair para as ruas, porque todas as conquistas de esquerda foram nas ruas, realmente a gente precisa ir para as ruas, e isso é super importante, a gente precisa ter voz, e nossas conquistas foram conquistadas dessa maneira, indo para as ruas, falando, gritando, exigindo nossos direitos, mas aí a gente tem que medir aí, pesar qual é o valor maior nesse momento, né? Se ir para as ruas ou a vida vai, né? Porque às vezes a gente está arriscando ir para a rua, a gente está arriscando a vida, né, de pessoas que a gente ama. Não, pode ser que eu vá para a rua e arrisque minha vida, só que é a vida da pessoa que está do meu lado, né? Então, nesse ponto aí que eu queria pegar, que às vezes a gente está muito focado em uma coisa, mas a gente esquece do nosso redor. E o meu problema maior era com as pessoas que tem maiores chances aí, são do alto risco e são do grupo de risco, perdão, e essas pessoas, a gente tinha que ter foco nessas pessoas nesse momento também, entendeu? E é isso, vou passar aí minha fala aí pro Thales, vamos lá?
Não, bacana contribuições de vocês com relação a isso, né? Eu acho que essa questão da luta realmente é preciso nesse momento dar foco e dar ênfase na questão da batalha aí que contra o racismo, né? Mas é evidente que não dá para ser contraditório, né? Não dá para ser antirracista e ser machista, ofender as mulheres e etc. Ou ser antirracista e ser homofóbico, né? Acho que isso seria uma contradição que realmente não cabe, né? Mas entendo perfeitamente o que está sendo colocado de dar ênfase realmente à luta do povo negro, né? Matheus, se tiver mais contribuições, mais perguntas, se você quiser estar colocando na tela para gente. Matheus tá nos ouvindo? Vamos lá. Pergunta da Ana Luiz de Oliveira, Ana Lu, está sempre assistindo, está sempre nos ajudando aí também nas lives. Então, desde já agradecendo também a Ana Lu pela audiência. Boa noite. Não sei se já foi falado, mas gostaria de perguntar a cada um, de perguntar como cada um se sente ou sentiu o racismo na vida de vocês. O Michel deu até um pequeno exemplo, mas acho que é legal falar mais um pouco disso. Vocês já passaram por situações assim? A gente sabe o quanto o Bragança é conservadora nesse aspecto, né? Então, Michel, se você quiser começar falando um pouquinho. Olha, nossa, inúmeras vezes. É assim, quando a gente sofre um racismo assim, a sua autoestima vai lá embaixo, entendeu? Daí você tem que fazer algo para recuperar, e é muito ruim, né? Tipo, quando você sofre esse racismo diversas vezes, ou vê um parceiro seu sofrendo racismo, você automaticamente você cai naquele lance do complexo de inferioridade. Tá? Você tem que ser muito forte mesmo para manter essa autoestima alta. Não dá, cara. Tipo, te desanima total, você fica com medo de fazer as coisas, você acha que você não vai conseguir, entendeu? Você acaba pensando, nossa, mas tem lei que defende que é contra o racismo, mas será que não é real? A pessoa, ela acaba se sentindo inferior, entendeu? Hoje eu não sofro mais disso porque, né, eu tenho meus meios de me defender, né, de assegurar meu pensamento positivo, mas é ruim pra caramba, viu? Pra destruir a pessoa, porque quando você vê assim uma piada, né, tá entre amigos. Daí tem a piada normal contra negro, é a mais engraçada, assim, sabe? É a que o pessoal mais ri, entendeu? E isso daí acaba te destruindo por dentro. E vai acumulando, entendeu? Vai acumulando e tem uma hora que você não aguenta e você desanima, você desiste das coisas, você acha que você não é capaz. Os impactos são esses, eu acho, assim, né? Complexo de inferioridade e, e, e desânimo, né? A gente tem muitos talentos perdidos aí por conta de racismo, né? A pessoa não se descobre. Ela pode se tornar alguma coisa, mas ela acha que ela não é capaz por conta das ofensas, né? Desses estereótipos, desses rótulos que a pessoa coloca na gente, que a gente não tem capacidade, né? E você vê também, eu incluo nessa questão a falta de representatividade, né? A gente sabe nos filmes, você vê majoritariamente filme negro ou é ação, não estou desconsiderando o gênero, mas ou é ação ou é comédia, entendeu? É muito difícil você ver um Robert Langdon igual um protagonista do Código da Vinci, por exemplo, negro que faça um filme quase do mesmo tema, um filme inteligente com protagonismo negro. É muito difícil, né? Eu vi no Instagram da Júlia que ela fala dos filmes, você tem que ficar caçando. Daí você acaba se sentindo. Isso daí vai fazer. Você pega uma criança que ela está na puberdade, está formando ali com 12 anos, ela vai ver, não vai ter representatividade, ela vai achar que o negro é aquilo mesmo, é a coisa mais simples. Ele não tem capacidade de trabalhar numa coisa mais complexa. Entendeu? Isso daí são os impactos do racismo para mim. Vou passar a palavra. Júlia, você também quiser estar falando um pouquinho sobre como você tem visto essa questão, se você já passou por situações assim, como que você encara, né, as situações como essa? Então, sim,
Já passei diversas vezes, ainda hoje passo. Como eu comentei esses dias atrás no meu Instagram mesmo, que eu passei por uma situação muito constrangedora de enquadro policial. Não foi a única vez, diversas vezes a gente passa realmente por isso, mas foi uma vez que me deixou muito triste porque foi um racismo meio escancarado, que eu estava numa praia em Paraty, é uma cidade turística, então tinha muito turista e a maioria, assim, 90% dos turistas que estavam lá quando eu estava em viagem eram todos brancos, e eu estava parada simplesmente aguardando só o transporte para voltar. E a polícia passou, revirou todas as minhas coisas, mexeu em todas as minhas coisas, e logo à frente tinham vários estabelecimentos com várias pessoas sentadas fumando maconha, várias pessoas, é assim, nítido, transparente para quem quisesse ver, e a polícia simplesmente parou, revistou todas as minhas coisas e passou por essas pessoas, todas brancas, e não fizeram nada. Então, foi muito constrangedor, porque eu não estava fazendo nada, tinham pessoas que estavam explicitamente fazendo. E não foi a primeira vez, eu contei a mais recente, mas desde a infância, eu acho que a infância é onde marca mais a pessoa negra, né? Porque é ali que você está começando a se formar, que você está começando a conhecer a vida, você está começando a conhecer outras pessoas, outros âmbitos, outras personalidades, e aí vai. Então, na infância é quando me doeu mais o racismo por conta de inúmeros preconceitos, né? Inúmeras coisas racistas que eu passei em relação a cabelo, principalmente, que é uma coisa que marca muito, porque a gente sabe que aí na sociedade a gente tem uma pressão de beleza, né? Uma pressão de padrão estética, e essa pressão, ela é toda voltada, essa padronização, ela é toda voltada para a mulher, para a pessoa branca, né? Para a mulher branca, para a mulher magra, tem todo um estereótipo aí construído em cima dessa mulher, além de branca, né? Magra, tem o cabelo liso, e ela tem toda uma definição. Então, a mulher negra, além dela se cobrar por esse padrão de beleza em relação a cabelo, em relação a corpo, ela também se cobra em relação à pele, sendo que a gente sabe que a pele não vai mudar, né? Então, diversas vezes aí eu já passei por situações que por piada, ou mesmo nem por piada, mas por ser excluída das coisas, eu chorava muito, e aí eu ia para minha casa, assim, eu parava antes de descer para minha casa, eu parava numa esquina e eu chorava e ficava pedindo para Deus para eu nascer branca, e coisas que eu achava que era só comigo, quando na verdade a gente vê aí que realmente acontece com as crianças negras. Por isso que eu falo muito essa questão da escola, do racismo na infância, porque é muito importante que a gente construa desde a infância crianças não racistas, crianças antirracistas, que a gente construa aí um projeto, uma base de antirracismo na infância, nas escolas, porque é onde começa tudo, onde a gente aprende nossas primeiras coisas, e onde a gente começa a formar ali o nosso caráter, a nossa personalidade e diversas coisas. Então, onde me doeu mais foram nesses momentos de infância, com questão de piada com cabelo, pressão estética e coisas em relação a relacionamentos, diversas coisas. E muitas coisas para a gente pontuar todas elas aqui. Mas com certeza já passei muito, sim. E essa daí que eu falei para vocês em relação a enquadro foi a última que eu passei. Vou passar ainda a palavra aí para o Thales. Bom, vai ficar no áudio agora um pouquinho, porque o nosso editor de imagens deu uma travadinha no computador dele, então vocês vão estar me ouvindo no áudio, tá? E daqui a pouco a gente vem. Tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer uma pergunta, a gente não vai conseguir fazer todas hoje, infelizmente. Ainda bem que tá tendo muita contribuição, acho que hoje é uma das lives
que mais a gente tem visto contribuição e pergunta das pessoas, né? Tem uma questão aqui, a gente não vai conseguir colocar na tela, mas eu acho que é importante. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Que eu acho que é uma pergunta do Kaique Lacava, e eu acho que seria muito legal que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês se sentem em relação a isso, tá? É o seguinte, como vocês enxergam a questão do lugar de fala? Eu, no caso, o Kaique falou, sendo branco, posso estar contribuindo na luta racista? Como isso pode ser feito? Até aproveitando a pergunta do Kaique, queria saber de vocês como vocês enxergam o protagonismo, né, dos negros na política, principalmente, né? Porque isso eu acho que é um problema geral, inclusive, mesmo aqui sendo uma live de um partido de esquerda, a gente não tem como não deixar de falar, que até mesmo na esquerda, muitas vezes, falta esse protagonismo, né? A gente tem agora exemplos como a Marielle, como a Talíria, tantos outros aí, mas é verdade também que muitas vezes acabam sendo sempre candidatos héteros, brancos, enfim, com todas essas questões, e infelizmente isso é na esquerda, né? Então, assim, por outro lado, a gente também tem figuras como o Fernando Holliday, que é de direita, é negro, e acaba negando, inclusive, as pautas aí do movimento. Então, como vocês enxergam tanto essa questão é possível que os brancos contribuam com a luta antirracista, essa questão do lugar de fala, e o próprio protagonismo dos negros, né, na política, né? Como vocês enxergam isso? Passar para a Júlia primeiro, enquanto o Matheus vai ajeitando aqui a parte técnica. Bom, primeiro a gente tem que entender aí que quando a população negra ela fala local, lugar de fala, é uma expressão meio errada da maneira que a população branca interpreta. A gente não fala em local de fala que as pessoas brancas, que a população branca, ela não pode falar sobre o racismo ou ela não pode ser antirracista, lutar contra o racismo. A gente fala aí local de fala é do seu posicionamento na sociedade, de você falar da onde você se encontra. Por exemplo, se é um privilegiado, uma pessoa branca, ela é privilegiada, se é um privilégio, a pessoa branca ela tem que falar do local que ela está. Ela está num local de privilégio, então ela vai falar em relação ao seu privilégio, como esse privilégio afeta a população negra e como ele pode fazer para que esse privilégio sirva de benefício, para que ele use esse privilégio de alguma maneira benéfica para o movimento negro. Então, a gente fala de local de fala, mas em relação a isso. Por exemplo, se é uma pessoa negra, a gente fala sobre a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, a gente não fala sobre o nosso privilégio, a gente fala sobre o local que a gente se encontra, que é o local de sofrimento, que é o local onde a pessoa sofre o racismo. Então, a gente tem que tirar essa ideia de local de fala, a pessoa é negra, ela fala sobre o racismo e só isso, a pessoa é branca, ela fala sobre nada. Não, não é isso, a pessoa ela é LGBT, então ela fala só sobre LGBT, ela fala só, o local da fala dela só sobre a questão LGBT, quando na verdade não, o local de fala é da onde você se encontra na sociedade. Se você se encontra em um local de privilégio, logicamente você não vai falar como a pessoa negra se sente, porque você não sente o mesmo que essa pessoa. Você tem que falar do local que você se encontra em um local de privilégio, então como esse privilégio, ele afeta as pessoas negras, ou como esse privilégio te beneficia, né? Como esse privilégio, ele traz oportunidades, traz outras coisas para você, e não traz para essas pessoas negras, né? Porque se uma parte da população na sociedade, a parte privilegiada, ela tá ganhando, quer dizer que tem uma parte que tá perdendo. Se vocês conseguirem entender. Então, se tem uma parte da população de privilégio, tem uma parte da população que está em desfalque, que está com dificuldades. Então, vocês têm que entender que quando a gente fala de local de fala, a gente não está falando que não existe possibilidade da população branca ou de qualquer população, né, falar sobre a população negra, sobre a luta negra, sobre a causa negra ou sobre o antirracismo.
Não, quando a gente fala em local de fala, a gente está falando que vocês têm que ser vocês têm que entender o local que vocês se encontrar aonde vocês estão na sociedade, reconhecer aonde vocês, aonde vocês estão na sociedade e se posicionar a partir do local que você se encontra. Se você se encontra em um local de privilégio, você se posiciona a partir desse seu local de privilégio. Então, eu me encontro num local de sofredora do racismo. Então, eu me posiciono a partir desse local que eu me encontro, que é a pessoa que recebe o racismo. Então, eu posso falar da minha dor, eu posso falar das minhas percas, eu posso falar sobre o meu sofrimento. E a pessoa branca, se ela se encontra num local de privilégio, ela pode contribuir com a luta negra, o movimento negro, primeiro reconhecendo o seu local de privilégio, reconhecendo aonde você se encontra na sociedade e vendo que esse local de privilégio, ele vai te dar oportunidades e você pode usar muitas dessas oportunidades para ajudar a causa negra, né? Para você aí engajar, ser um antirracista no seu meio social, levar pessoas negras para o seu meio social, ouvir as pessoas negras, você está nesse local de fala em relação ao seu privilégio, então você pode falar, mas você também está num local que você pode escutar as pessoas negras, e você escutando, você já está sendo um antirracista. É muito importante que a gente consiga entender que a gente precisa escutar a pessoa que está no sofrimento, entendeu? A pessoa que está passando. Então, quando a gente fala de local de fala, a gente não está falando da não possibilidade do branco se posicionar. Pelo contrário, a gente está falando que o branco tem que se posicionar, sim. O branco, ele tem que lutar também, e principalmente o branco tem que ajudar a espalhar esse antirracismo. E como ele faz isso? Como se ele não está em local de protagonismo? Ele faz isso do local que ele está. Leva as pessoas negras para o seu meio social. Você já procurou aí quantas pessoas negras você tem no seu meio social? Quantas pessoas negras você tem aí no seu lugar de trabalho, né, seu local de trabalho, se você é dono de uma empresa, quantas pessoas negras você tem aí na sua empresa, quantas pessoas negras tem na sua sala, entendeu? Quantas pessoas negras tem na sua roda de amigos, com quantas pessoas negras você conversa, qual